Eduardo Bolsonaro rebate declarações de Lindenberg Farias na CNN Brasil. No vídeo de hoje, destacamos a participação do deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro, PL, na CNN Brasil, onde ele respondeu às acusações feitas pelo líder do PT na Câmara, Lindenberg Farias. Lindenberg Farias alegou que Eduardo Bolsonaro estaria articulando nos Estados Unidos ações contra o judiciário brasileiro, incluindo o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, STF. Em resposta, Eduardo Bolsonaro negou as acusações e afirmou que suas atividades internacionais visam defender a liberdade de expressão e denunciar abusos de autoridade no Brasil. Neste vídeo, você verá as acusações feitas por Lindenberg Farias e a resposta de Eduardo, o contexto das investigações em curso sobre possíveis articulações internacionais contra autoridades brasileiras. Inscreva-se no canal e ative as notificações para acompanhar análises e atualizações sobre os principais acontecimentos da política brasileira. E o primeiro adversário bobinho que eu vou pegar aqui é o Lindenberg Farias. Primeiro, o Lindenberg, né, ao que parece, ao que tudo indica, correu de debater comigo. Porque no debate que eu fiz lá com o Chico Alencar, tentaram achar e não encontraram, vejam só, não encontraram o Lindenberg Farias para debater comigo. Então foi o Chico Alencar naquela oportunidade. Mas aqui agora, o Lindenberg debate com Sósteres. Vamos ver aí o que o Lindinho falou. Não, olha, deixa eu falar. Nós entramos com um pedido de cassação no Conselho de Ética, mas mais importante do que isso é que eu fui autor de uma representação na Procuradoria-Geral da República contra Eduardo Bolsonaro em cima de 3 crimes. Primeiro, vale lembrar, eles gostam muito da PGR. Né? Eu lembro até que o Randolfo Rodrigues, que é senador hoje em dia, se gabava dizendo que ele nem peticionava a PGR, ele mandava direto as solicitações dele para os ministros do STF, para Alexandre de Moraes, bypassando a Procuradoria-Geral da República, que naquele tempo era o Augusto Aras. Hoje tem lá o Paulo Gonet. E aí o Lindenberg, como tem um cara indicado pelo Lula, ele consegue jogar juntinho. Então ele manda as petições, não para o STF, mas para o Gonet, para dar uma pincelada de legalidade, como quem diz, olha, eu estou fazendo o pedido, mas é a parte acusatória, é uma pessoa do alto nível do Ministério Público que está fazendo essa avaliação e colocando adiante. Ele, né, o Lindenberg, já foi autor daquele pedido para confiscar o meu passaporte, que me forçou, foi a gota d'água para eu vir aqui para o exílio, e hoje em dia, acho até que eles estão muito arrependidos disso. Inclusive, Alexandre de Moraes, se você quiser buscar a fatura, você pode cobrar do Lindenberg, tá? Que entrou com essa ação atrapalhada e acabou acelerando o nosso trabalho contra você, me colocando aqui em dedicação exclusiva de levar as verdades dos seus abusos no Brasil para as autoridades americanas. traição nacional e ataque à soberania nacional. Traição nacional e ataque à soberania nacional. Não tem nada de ataque à soberania. As sanções OFAC, elas já existem há muito tempo. É um dispositivo legal. Inclusive, se for aplicado através da Lei Magnitsky, ela foi criada, essa ferramenta, durante o governo Obama, lá em 2012, e depois estendida em 2016. Então não existe qualquer tipo de ilicitude, não existe qualquer tipo de ilegalidade, e ela serve justamente para colocar em xeque, para dar um prejuízo, para trazer áreas de justiça contra aqueles inimigos das autoridades americanas e dos valores norte-americanos, que é a democracia mais longeva da história ocidental. Segundo, coação no curso do processo. Vai ter um julgamento. Coação no curso do processo. Isso eu já expliquei, mas vou falar de novo aqui. Não tem como eu exercer coação de meio ilícito. Se é algo que está na legislação americana, já não está mais no território do criminoso, do ilegal. Se eu estou cometendo algum tipo de delito, coação mediante processo, então o Marco Rubio, que fez aquela declaração falando que é provável que o Moraes seja sancionado, também está em curso no mesmo tipo de crime, ou não. E outra coisa, eu não tenho o poder da caneta. O que eu faço aqui é levar as verdades às autoridades americanas, que graças a Deus têm aberto as portas. Eles estão mudando daquele regime de colocar a agenda woke adiante, de só ouvir aquelas pessoas conectadas com a esquerda, para ter uma visão mais ampla da coisa. Então, certamente, levando essas verdades às autoridades americanas, eu não estou praticando nenhum tipo de coação. Coação é quando o bandido coloca uma arma na tua cabeça e fala, ó, passa a bolsa, senão eu vou apertar o gatilho. Apertar o gatilho, né, te matar, é sim um meio ilegal. Isso daí é uma grave ameaça que ele pode cumprir. Qual é a grave ameaça que eu posso cumprir? Não tem. Para julgar o pai dele, o que ele está querendo fazer é intimidar ministros do Supremo. E o terceiro é um golpe continuado. A abolição do Estado Democrático de Direito. Porque... Só para dizer aqui, eu não estou querendo intimidar ministros do STF. Eu estou querendo colocar o freio em uma pessoa lá, que se chama Alexandre de Moraes. Se os outros ministros ou outras autoridades de Brasília quiserem se meter no meio do problema pessoal do Moraes, porque foi o Moraes que colocou o Elon Musk de investigado, foi o Moraes que matou o Clezão, foi o Moraes que prendeu o Daniel Silveira, foi o Moraes que cancelou o passaporte do Alan dos Santos, Paulo Figueiredo, Rodrigo Constantino, foi o Moraes que cassou a aposentadoria e obrigou ao exílio a juíza Ludmila Lins Grilo, foi o Moraes que fez uma prisão em massa de cerca de 1.500 pessoas no 8 de janeiro, foi o Moraes que não permitiu a nomeação do Alexandre Ramagem. Então o Moraes é que está fazendo isso tudo, o Moraes é que está intimando o Jair Bolsonaro dentro de uma UTI de hospital, ele está abusando há muito tempo do poder dele e inclusive invadindo a jurisdição americana.
Então não coloque palavras na minha boca e não tente dar o contorno de que eu estou agindo contra uma instituição do Supremo Tribunal Federal. Eu não estou querendo acabar com a República. Eu estou querendo sanear, né, acabar com essa contaminação que vem a partir de Alexandre de Moraes. Isso daí, com certeza, você pode dizer, Lindbergh Farias. Então não é nada pessoal, eu não estou trabalhando aqui a favor simplesmente do meu pai. O meu pai é apenas mais uma vítima desse sistema persecutório, desse sistema ditatorial. E segundo, não tento unir a corte não, tá? Eu não estou atacando todo mundo. Você já ouviu falar alguma coisa dos outros ministros do STF? Ou será que quase sempre a minha crítica é direcionada a um único ministro chamado Alexandre de Moraes, que inclusive foi o único que foi levantado na pergunta do deputado Cory Mills, e o Marco Rubio respondeu que sim, as sessões estão sob análise e existe uma grande chance de acontecer contra o Alexandre de Moraes. Você que está nos assistindo, uma pessoa que entrou no Supremo dia 8 de janeiro, com a pedra na mão, quebrando todo o Supremo. Qual a diferença do Eduardo Bolsonaro? Ele está fora do país, achincalhando as instituições brasileiras, atacando o Supremo e pedindo sanções de um país estrangeiro contra ministro do Supremo Tribunal Federal. Muitas mais duras foram as palavras do Boulos, da Jandira Fegali, da Elisiane Gama, inclusive do seu colega de partido do PT, Vadir Damus, que falou que o Supremo Tribunal Federal devia fechar quando ele estava fazendo uma crítica muito mais ácida do que acho que comumente eu faço, onde o Vadir Damus estava se direcionando ao ministro Luiz Roberto Barroso, falou inclusive que o Supremo tinha que tirar o nome do STF de Supremo. Então, fica difícil acreditar nesse desejo de busca por justiça de pessoas como Lindbergh Farias. Onde é que você estava, Lindbergh, quando atiraram fogo no pé de um ministério durante o governo Bolsonaro? Onde é que você estava quando movimentos ligados à esquerda se uniram a, aparentemente, índios, não tenho certeza, e deram uma flechada na coxa de um policial legislativo federal, não deve fazer 2 ou 3 anos no Congresso Nacional? Já chegaram a empurrar carro para dentro do Congresso, já chegaram a fazer N outras manifestações. O MST já foi em Brasília e mandou para o hospital cerca de 30 policiais militares, mulheres, inclusive, policiais militares, saindo daquela manifestação sangrando. Então não dá para você querer, né, me pintar de terrorista, enquanto que quando a esquerda faz algo muito pior, eles sequer são investigados. Eu entrei com essa representação, Basília, e a Procuradoria-Geral da República abriu um inquérito. Nesse inquérito, chama Eduardo Bolsonaro para depor. No passado ele entrou com o mesmo tipo de representação, querendo pegar meu passaporte. Eu anunciei que ficaria nos Estados Unidos. Eles encerraram o inquérito dizendo que tudo que estava fazendo era normal, era natural, era legal. Assim foram as palavras do PGR Gonê, cerca de 2 meses atrás, agora está fazendo. E no mesmo dia, o Alexandre de Moraes, no dia 18 de março, arquivou esse caso, seguindo, né, acompanhando a opinião do Ministério Público. Só que agora o Lindbergh entrou com outra ação, parece até o Tropa de Elite 1 e o Tropa de Elite 2. Né? Fez errado 1, não saiu de acordo com o que a militância esquerdista queria, teve que fazer o 2 para ver se conserta o problema que ele fez lá atrás. Né? Lamentável. Vamos continuar aqui que tá indo bem, Lindbergh. Jair Bolsonaro, porque tem declarações, tem uma campanha de Pix que mantém Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos a partir desse recurso. Mentira. Primeiro, não tem campanha de Pix para me manter aqui. E ele nem sabe o que eu troco ou trocaria com meu pai ou qualquer coisa do tipo em relação à movimentação financeira. Então quer dizer que é o seguinte, se a minha mãe tivesse me dando dinheiro, se meu primo, ou se eu tivesse feito uma vaquinha para pessoas me ajudarem aqui, todas as pessoas estariam então concorrendo com o que eu estou fazendo aqui. Vocês são assim, é de embrulhar o estômago, é de dar nojo. Vocês fizeram vaquinha para pagar a multa do José Dirceu quando ele foi condenado no mensalão. E me intima também. Eu vou depor na segunda-feira na Polícia Federal. Ah, que justiça maravilhosa. Vão ouvir o líder do PT, o partido ao qual eu mais me oponho no meu trabalho político, para ele prestar depoimentos e testemunhar sobre o que eu estou fazendo nos Estados Unidos. Não é maravilhosa essa justiça? E vamos lá, com quem que caiu o meu processo? Alexandre de Moraes, o cara que falou que queria me pegar. E ainda está tocando o processo junto com ele Paulo Gonet, 2 pessoas que, inclusive, eu denuncio aqui no exterior. Não dá. Não dá para acreditar que isso daí vai ser justiça. Juiz natural, judiciário imparcial, isenção, sistema acusatório, impedimento de juízes. Pelo amor de Deus, ele já deve ter violado uns 6 artigos constitucionais. Onde vou levar essas provas. A gente tem passo a passo. Cada dia é um encontro com autoridade diferente. Veja bem. Tem passo a passo de nada. Vocês não sabem nem com o que encontro na Casa Branca, porque eu não deixo isso daí sair e ficar circulando em rede social. Eu não abro, né? Eu tenho decência, ética e consciência do meu trabalho de ficar abrindo tudo por aí. O máximo que vocês vão fazer, vocês vão ficar olhando meu Instagram, meu Facebook, meu Twitter e ficar vendo ali quando é que eu realmente fui para Washington, né? Para ir para o Congresso ou para ir para a Casa Branca, etc. E aí vocês vão fazer um apanhado daquilo que vocês entendem mais grave, vão colocar numa embalagem, vão fazer tipo uns certos perfis no Twitter, né? Urgente! Bota a lanterninha lá, a sirene. Eduardo Bolsonaro se encontrou com o deputado Cory Mills antes da oitiva de Marco Rubio. É isso que vocês vão fazer. Conheço vocês já. Só que vou te falar, vocês não me pegam. Vocês não me pegam porque eu tô aqui.
Quer ver uma coisa que acontece a todo momento? Você entra no meu perfil para ver os comentários, da gente de esquerda, ela falando: volta, Eduardo, larga de ser covarde, volta pro Brasil, vem lutar aqui, não seja frouxo, não seja fujão. Eu fico olhando assim, será mesmo que esses caras acham que eu sou ingênuo nesse ponto? Quanto mais essas pessoas pedem para eu voltar, mais eu vou ficar aqui, porque eu tenho certeza que o meu trabalho está incomodando eles. E se a gente tem uma esperança de arrumar, né, esse trem descarrilhado chamado Brasil, se a gente tem uma esperança de cumprir essa missão, isso vem aqui dos Estados Unidos. Eu nunca vi isso na história. Imagine uma decisão dos Estados Unidos sancionando ministro do Supremo. Eles não. Nunca viu isso? Venezuela e Nicarágua já fizeram. Mas recentemente os Estados Unidos acabou de sancionar outros tantos juízes de Cuba. Você nunca viu isso porque você não estuda. E você acha que pode enganar o público. Há uma lei, Lei Magnitsky, esse é o nome de um russo. Como é que é? Lei Magnitsky. E agora ele está tentando falar um pouquinho da história da lei para dizer que é o seguinte, que ele é o estudioso, que ele conhece, mas não conhece nada do negócio, né? Até ontem estavam fazendo chacota comigo, hoje descobriram que existe uma lei e estão tentando até soletrar. Outro dia, a especialista da Globo News falou Magnitsky. Eu falei, meu Deus do céu, Magnitsky. Mas vamos lá, Lindbergh, dá o seu show pirotécnico aí. Usada contra ditadores. Eles estão querendo usar essa lei não só para impedir visto de entrada, mas para bloquear cartão de crédito, posse das pessoas, dos seus familiares. Veja que isso é muito grave. Nós estamos tratando de um poder independente no país. Calma aí, vocês estão querendo bloquear as contas do meu pai, alegando que ele está mandando dinheiro para mim. E vocês agora estão falando que é injusto que um violador de direitos humanos, que cometeu tudo isso que eu falei aqui de Clezão, Daniel Silveira, etc., que ganha dinheiro todo mundo sabe como. Ou será que é novidade para alguém que a esposa do Alexandre de Moraes, doutora Viviane, ficou milionária da noite para o dia depois que o marido foi nomeado para a Suprema Corte? E que ela advoga em causas, ela está dentro de um escritório de advocacia que advoga em causas junto à Suprema Corte. Eu não consigo entender esse duplo padrão moral desse tipo de pessoa. Conspiração, na minha avaliação, contra o Brasil. Pedir sanção de uma potência estrangeira, eu acho que essa ação criminal vai resultar na condenação do Eduardo Bolsonaro. Lindbergh, você não consegue me intimidar, Lindbergh. Você não entendeu ainda que a gente está num ponto de não retorno, não existe mais marcha ré, não existe voltar. Por isso que eu falei, eu fui bem claro quando eu fiz a declaração do meu alto exílio. Eu só retorno para o Brasil depois que o Alexandre de Moraes estiver sancionado. Não por uma questão de vingança, mas porque só dá para ser deputado federal no Brasil quando não tivermos mais ministros da Suprema Corte que liguem para líderes partidários, para presidentes de partido, que entrem dentro do Congresso para fazer política. Deixando ameaças nas entrelinhas, com certeza, porque se fosse algo sério, ilícito, falariam publicamente. Alguém se esquece como é que foi enterrado o voto impresso na Câmara? Alguém se esquece como é que foi votado a permanência do Daniel Silveira naquela primeira prisão preventiva dele que o Alexandre de Moraes decretou contra ele? Todo mundo viu isso daí acontecer. Então não dá para fingir que isso daí não existe e ficar brincando de ser deputado federal no Brasil só porque está recebendo um bom salário. Não é assim que a banda toca. A minha felicidade não está resumida aos privilégios da carreira, do cargo. Eu quero ser um deputado federal de verdade, para mudar a sociedade, para colocar adiante os pedidos que as pessoas me fazem na rua. E não dá para você fazer isso com um mafioso sentado na cadeira do Supremo Tribunal Federal. E quem está com a razão nisso, né? O protagonismo gerado por esse inquérito aumenta o tamanho de quem? Da política brasileira ou do Supremo Tribunal Federal, Lindbergh? Olha só, primeiro eu quero diferenciar uma coisa, e o PL, os partidários do Bolsonaro, podem viajar fazendo campanha de solidariedade. Quando a gente fez com Lula... Campanha de solidariedade. Eles são muito bons, né, nessa arte de colocação das letras da palavra para tentar inserir na sua cabeça que o que eles fazem é paz e amor. Eles percorreram o mundo inteiro, descredibilizando o judiciário brasileiro, descredibilizando o STF, fazendo coisas muito piores por razões injustas. Porque o Lula, realmente, o triplex está lá, o sítio de Atibaia está lá, o rombo agora do INSS, o assalto às pessoas humildes, principalmente de mais idade, está feito, está lá, está precificado, está sendo no contra-cheque das pessoas. O rombo ao Previ, ao Postales, ao FUNCEF. Agora nós estamos falando o óbvio, claro, aquilo que está na esfera dos fatos, que não houve golpe em 8 de janeiro. E para isso, a gente vai às últimas consequências. Se o Brasil não tem a decência moral de conseguir colocar Alexandre de Moraes no seu lugar, se for preciso que outra autoridade, ainda que estrangeira, seja necessário para fazê-lo, nós estaremos aí trabalhando para isso. Era nesse sentido. Agora o que está sendo feito não, é muito grave. É uma articulação com a potência estrangeira contra o Brasil. Porque o poder judiciário do Brasil não é briga de PL e PT. A mais alta corte do judiciário. A mais alta corte do judiciário, em 2022, palavras do ministro Barroso, estava pedindo ajuda aos Estados Unidos para interferir na eleição, para interferir contra Jair Bolsonaro. E eu não vi essa comoção toda. Isso daí sim é um verdadeiro crime. Isso daí é um crime de lesa pátria. Porque ele está querendo interferir num segmento político, na eleição.
tá fazendo gol de mão. É o apito do juiz amigo. E ele falou, solicitei pessoalmente ao pessoal lá da Embaixada Americana e etc. Não dá, Lindbergh, para vocês forçarem essa barra, fica até feio. Sanção estrangeira para membros do Supremo. Isso é muito grave. É a primeira vez na história política brasileira que um grupo político, o bolsonarismo, que nem a extrema-direita de Plínio Salgado, que era integralista. É porque nós nunca tivemos, Lindbergh, problemas como esses que a gente está tendo agora. No passado sempre houveram debates, discussões e até críticas, sim, contra decisões do Supremo Tribunal Federal. Críticas válidas. Até porque cada vez mais que você interfere no campo da política, mais você vai entrar no debate, na arena política. É devaneio, é surreal você imaginar que você vai pisar dentro do terreno, né, da confecção das leis, onde ocorrem os debates, onde se discutem de relações sociais, e você não vai ser alvo de críticas. É inacreditável que a autoridade do STF imaginem que isso possa ocorrer. Que era fascista, eles tinham um nacionalismo. Aqui a bandeira deles é a bandeira norte-americana, contra o Brasil. Você sabe que quando teve as tarifas do Trump, teve uma votação no Congresso da lei da reciprocidade. Sabe para quê? Para dar instrumentos para o governo brasileiro reagir. O projeto foi feito por Tereza Cristina, foi ministra do Bolsonaro. Os bolsonaristas votaram contra os interesses nacionais. O Eduardo Bolsonaro agora deu uma declaração, bota aí no YouTube, um vídeo que estava conversando. Eu critiquei a decisão da Tereza Cristina, porque ela estava lutando pelo direito do Lula de taxar. Isso é errado. Um produto americano que entra no Brasil paga cerca de 4, 5, 6% de imposto. O produto brasileiro que entra nos Estados Unidos, quer dizer, ao contrário, né? O produto americano que entra no Brasil paga cerca de 60% de imposto. Já o produto brasileiro que entra nos Estados Unidos paga cerca de 4, 5 ou 6%. O que o Trump estava fazendo é só ajustando. Inclusive a tarifa que ele botou inicialmente no Brasil de 10% ficou muito além de equilibrar verdadeiramente essa equação colocando em pé de igualdade. Então teria como o Brasil utilizar a reciprocidade, como o Lindbergh está falando. Porque reciprocidade, sabe o que seria? Seria os Estados Unidos taxar o produto brasileiro em 60%, que é o que o Brasil faz com os produtos norte-americanos. E o Trump nem sequer chegou na metade ou perto disso. Então não tem por que você lutar por isso. Você tem que lutar para a redução de tributos. O direcionamento correto que toda a direita deveria fazer é o seguinte: os conservadores e as pessoas que na verdade querem, que são pró-mercado, né, elas tinham que pressionar o Lula a baixar os impostos para que você tenha acesso a um celular de mais qualidade, um carro de melhor qualidade, e não seja roubado ainda quando você vai comprar um carro numa concessionária. Roubado pelo Estado, né, que taxa 30%, 40% de tributo no carro. Com autoridades americanas para imigrantes brasileiros presos irem para El Salvador, naquelas prisões do Bukele. Imigrantes brasileiros presos não. Criminosos brasileiros presos. Inclusive eu defendo isso aí para qualquer criminoso, independentemente da nacionalidade dele. Lindbergh, pergunte a uma mulher estuprada aonde é que deve ser o local de cumprimento de pena do estuprador. Pergunte para uma família destruída pelo tráfico de drogas qual é o local correto para um traficante cumprir a pena dele. Essas pessoas têm que ser colocadas longe do convívio social. O Bukele transformou El Salvador, de país mais violento do mundo, em país mais seguro do Ocidente, em poucos anos, apenas prendendo as pessoas. Quase exclusivamente batendo em cima do desencarceramento. Vocês defendem bandidos, por isso que o Brasil tem uma alta taxa de homicídios. O PT entra no poder, passa a mensagem aos bandidos para eles ficarem à vontade. E isso daí complica os índices de criminalidade. Porque só existe uma maneira da gente reduzir a criminalidade, que é combatendo-a. Isso não é fácil. Isso exige sacrifício. Muitas vezes derramamento de sangue. Agora, a outra alternativa que a gente tem é baixar a cabeça e ficar vivendo à mercê desses bandidos. Agora, vocês do PL estão jogando o Brasil na maior crise diplomática da sua história. Negativo. O Lula está fazendo isso ao confundir uma ação individual contra Alexandre de Moraes, achando ele, Lula, né, ele confunde, sempre é patrimonialismo, né, ele confunde o público com o privado, acha que o Estado é dele, e mergulha o Estado brasileiro utilizando Itamaraty para tomar as dores do Alexandre. Ora, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos mandou uma carta para Alexandre de Moraes falando: olha, você não pode aqui dizer se uma empresa americana vai ou não monetizar um usuário que está dentro da jurisdição americana. Você está indo longe demais. Você não pode aqui censurar tais e tais pessoas. Isso é contra a primeira emenda norte-americana. Você está entrando aqui expedindo mandado de prisão contra cidadãos americanos, como a Flávia Cordeiro. E o que Alexandre respondeu? Continuou com a sua pose de superpoderoso, né, embriagado do seu próprio poder, e continuou dando de ombros. Você espera que os Estados Unidos vai fazer o quê? Você imagina, você está aqui no Brasil, você tuita e de repente vem uma ordem de prisão de um juiz lá da Argentina, lá do Paraguai, do Equador, da Bolívia, da Guiné. Você vai falar que isso daí não é usurpação da soberania? Isso sim é uma usurpação da soberania. Essa extraterritorialidade do Alexandre de Moraes, bêbado do seu próprio poder. Porque, depois das mentiras do Eduardo Bolsonaro, se o governo Trump faz sanção contra o Procurador-Geral, contra o Ministro Supremo, isso é um ataque ao Brasil. O Brasil vai ter que responder de alguma forma. Olha que loucura. Vai ter que responder de alguma forma. Vai ter que tirar o Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal.
vai ter que acabar com essa perseguição, com a censura. Vai ter que retornar à harmonia entre os poderes, onde o Congresso Nacional pode legislar sobre as suas competências, como, por exemplo, a anistia. A anistia tem que ser uma anistia ampla. Não é só 8 de janeiro, não. Rodrigo Constantino, Paulo Figueiredo, Luiz Lins Grilo, Alan dos Santos, vários outros casos, Flávia Cordeiro, Daniel Silveira, vários casos de perseguição não estão dentro da esfera somente do 8 de janeiro. É por isso que eu falo, anistia ampla, que não é só para os envolvidos no 8 de janeiro. Isso tem que ser considerado. Entre a bandeira brasileira e a norte-americana, basta você ver os vídeos do Eduardo Bolsonaro. O que eu vou fazer na Polícia Federal é muito simples. Eu, na verdade, não vou... O Eduardo Bolsonaro conta. Ele tá até rindo, cara. O Lindbergh, gente. O Lindbergh, ele é um ator. É difícil até eu conseguir sentir raiva dele, porque, assim, ele sabe que o que ele tá falando ali é um discurso fabricado. Eu tenho pena do gado de esquerda que olha pra isso e acha que é verdade. Ele mesmo, se você olhar as imagens, nem ele acredita no que ele tá falando. Lindbergh, cara. Ele ameaça o Alexandre de Moraes. Você acha justo? Eles estão querendo interferir no julgamento. Eu ameaço o Alexandre de Moraes. Ele abriu um inquérito contra mim, deu 10 dias pra ir meu país se explicar. A matéria da Bloomberg veio lá falando 10 dias pra uma pessoa que tá em outro país se explicar. Isso tá um pouquinho fora do razoável. Tô ameaçando bloquear as contas do meu pai, uma maneira de tentar me atingir aqui nos Estados Unidos. E depois reclama de que isso possa ser usado nas sanções americanas contra Alexandre de Moraes. Ué, se ele falou que não gosta dos Estados Unidos, que ele prefere viajar pra Europa, ele tá preocupado com o visto dele por quê? Se vocês aí, especialistas de vários grandes meios de comunicação, estão dizendo que ele só não vai poder ir pra Disney e abrir uma conta nos Estados Unidos, vocês estão reclamando do quê? É só não abrir uma conta no Banco Chase, na Wells Fargo, sei lá mais o quê, me ajuda aí, pessoal de mercado. Tá tranquilo, Alexandre. Tá tranquilo. Lembrou até aquela cena do Tropa de Elite, né? Nos finais lá do Baiano. Que tá o cara lá comendo a marmita do lado do Baiano. Irmão. Tá tranquilo, patrão, tá tranquilo. Aí o Baiano reclama, né? Ontem há pouco esse radinho não dá o catuque. Ô, rapaz, vai ver o que tá acontecendo aí. Aí o rapaz vai lá, se levanta pra olhar o rádio e é abatido pela polícia. Porque sabem que Bolsonaro e aquela turma têm tudo para ser condenados e presos e tentam obstruir a justiça brasileira. Lindbergh, você acha que está ajudando o Eduardo Bolsonaro a voltar ainda mais competitivo, forte nas eleições no ano que vem? Não, pelo contrário. Vai ter o julgamento do Bolsonaro que eles tentam esconder. A gente tem prova da tentativa de assassinato, Operação Punhal Verde e Amarelo, do Lula, do Alexandre de Moraes. Tem todo o grampeamento das conversas, daqueles kids pretos que foram até a porta da casa do Alexandre de Moraes. O advogado Jeffrey Schickini, que advoga para um dos acusados do Rio de Janeiro, demonstrou, utilizando a nuvem da Apple, pegando os dados das antenas por onde o seu cliente passou e comprovou, por A mais B, com prova documental, de que o seu cliente nunca passou perto da casa do Alexandre de Moraes. É que o Lindbergh fica utilizando essa tática nazista do Goebbels de repetir a mentira até que ela se sedimente como verdade. Mas isso não é verdade. E se esse processo que a gente está vendo, né, do golpe da Disney, se ele realmente comprovasse que o Bolsonaro tentou fazer uma coisa ou outra, o julgamento seria todo público, inclusive com a oitiva das testemunhas do Aldo Rebelo, do general Gomes Freire e de várias, o general, esqueci o nome dele agora, que foi Arruda, que foi indicado pelo próprio Lula e o Bolsonaro nomeou antes da sua saída do poder. Isso tudo não é público porque eles têm muito medo de passar vergonha. Então eles violam, inclusive, a liberdade de imprensa, que deveria estar reclamando muito por conta disso. Mas não reclama mais porque Alexandre de Moraes é uma pessoa muito perversa, vingativa e gosta de se demonstrar como sendo esse tipo de marginal, para intimidar os outros, para que ninguém tente ir para cima dele. Porque se ele pega velhinha de 72 anos de idade, como Iracema Gosch, e joga na cadeia por 14 anos, o que ele vai fazer com você, prezado jornalista, que está levantando sua voz contra o Moraes só porque você quer ter imagens do julgamento, do processo da Disney? Porque da Lava Jato você viu vídeo de um monte de gente delatando, testemunhando, do próprio Lula, inclusive. E os do golpe da Disney, cadê? Não tem, né? Essa realmente é a democracia que vocês falam haver no Brasil? Vocês não enganam mais ninguém. Eles querem melar o julgamento. O que Eduardo Bolsonaro está fazendo é criminoso. E eu acho que ele também vai ser condenado. Olha, eu acho que ele também vai ser condenado. Tinha uma matéria no jornal que praticamente dava minha condenação como certa, né? Ministros do STF enxergam grandes chances lá de Eduardo Bolsonaro ser condenado. Isso porque é o seguinte, abriu um inquérito contra mim no dia seguinte eu estava condenado. Agora, uma semana depois, o Lindbergh Farias, testemunha do meu processo, da minha investigação, está dizendo que eu estou condenado. Bem, eu não tenho outra saída. Eu vou continuar trabalhando aqui para resgatar a harmonia entre os poderes, né, resgatar a decência do nosso país. E eu espero que as autoridades brasileiras, não do Alexandre de Moraes, que dele eu já não espero mais nada, eu espero que elas coloquem uma mão na consciência para realmente entender que foi longe demais todo esse devaneio, toda essa interferência política, toda essa falta de observância nas leis. Os processos de Jair Bolsonaro são inúmeras ilegalidades, a começar pelo foro. Por que essas pessoas todas estão no STF? Não tem ninguém ali merecedor de foro privilegiado. Devia tudo estar na primeira instância. Nos Estados Unidos foi tudo para a primeira instância, não foi nada direto para o STF. No caso do 6 de janeiro deles aqui, né? Então, Lindbergh, dificilmente você engana mais alguém, né? Ao Sóstenes, meu muito obrigado
né, líder do meu partido, tem muito bem representado, tem feito defesas muito boas. A cada vez que eu vejo a entrevista dele, eu também acho que ele está melhorando no seu papel enquanto parlamentar, enquanto deputado federal. Tenho certeza que seus eleitores, o pessoal que votou no deputado Sóstenes no Rio de Janeiro, está muito feliz e contente e satisfeito com o trabalho dele, né? E a CNN abriu um belo espaço. Eu gostaria, como eu falei, né? Eu gostaria de ter debatido com o queridíssimo Lindinho. Mas, como ele fugiu, né? Como a gente gosta de dizer, né? Fugiu do debate. Restou aí o Sóstenes fazer esse bom trabalho e eu aqui apenas complementei. Um abraço a todos vocês. Se você gostou desse vídeo, por favor, curta, compartilhe, mande ele para mais pessoas, dá aquele like ali no joinha, não é bobeira não, tá? Isso aí faz o algoritmo entender que você está gostando do vídeo, manda ele para mais gente assiste esse vídeo e a gente consegue levar a verdade mais adiante. Um abraço, fiquem com Deus.